passei fora de forma, mas é para mostrar a vocês que não é tão difícil a prática da capoeira, que é uma arte maravilhosa, é uma arte boa de se praticar. Nós já vimos os benefícios que ela traz ao corpo, nós vimos a sua origem, nós vimos o seu contexto histórico bem diferente. Então, dando continuidade ao nosso assunto, a gente lembra que capoeira, ou como popularmente era conhecida, capoeiragem, ela é uma expressão cultural brasileira com raízes africanas, que mistura vários outros movimentos, arte marcial, esporte, cultura popular e música. A capoeira era praticada pelos negros escravizados em áreas desmatadas para o cultivo, ou seja, esses negros vinham da África, eram escravizados para abrir pastos, abrir caminhos para as plantações. No termo tupi, capu era uma junção dos termos ca, que significa mata, e poeira, que é que foi. Isso significa que a junção se dá que foi mata, palavra originária do tupi-guarani. Este é o nome indígena que foi dado pelo fato foi dado, na verdade, pela questão dos índios, como formavam as suas, vamos dizer, como faziam a sua forma de capinação, de cortar a vegetação. Então veio daí esse nome, a capoeiragem, o capu, ok? Então, dando prosseguimento, a capoeira inicial era utilizada para a total defesa, sua sobrevivência, o que nós vimos nos artigos. Daí era quando fugiam para os quilombos e entre outros locais que eles utilizavam essa forma de se defender. Pode-se dizer que em seu início foi uma manifestação rural, por surgir mais nos interiores dos estados, das cidades, onde se reuniam. A maior parte se reuniam dos negros, dos escravos, no interior para esse trabalho. Então, e por questão também, dentre outras ações, vamos tocar no assunto de que, professor, a gente lembra que eles praticavam muito isso, mas só lembrando, onde eles se reuniam, e por questão de respeito de alguns senhores em relação à cultura religiosa, muitos feitores eram proibidos no momento da ação religiosa dos negros, no seu momento religioso, à noite, eram proibidos de interromper. Em muitos setores, os feitores não tinham permissão de chegar, que muitos senhores, os donos, eles respeitavam a ação religiosa. Então, a cultura, né? Então, foi daí nessa camuflagem que eram nesses momentos que era se utilizada de forma para praticar. Então, a capoeira ela tem diversas fases. Desde a marginalidade, onde vimos na aula passada, que ela é vista como uma cultura marginal porque ela é feita por negros ex-escravos. E eles, como ficavam sem proteção alguma, como eles não sem direito, muitos começaram a praticar na rua. E aí onde vem a questão da marginalização da capoeira. Ok? Então, por isso, quem fosse encontrado nas ruas praticando a capoeira era visto como marginal. Ou seja, era preso. Aí na década de 30, época em que ela começa a sair da capoeira Angola para a capoeira regional, sai da fase Pachinha para a fase Bimba, que é na época de 30, foi quando, na presidência de Getúlio Vargas. Mas antes disso, dela ganhar sua ascensão, na década de 30, ela era proibida de praticar. As pessoas eram proibidas e eram presas. Então,
Dando continuidade nessa ação, o professor era proibido, era a questão do preconceito, da opressão. Mesmo eles sendo libertos, ainda se tinha esse preconceito com a população negra. Então é daí que a capoeira em si se torna uma manifestação mais abrangente a partir dessa década, quando Getúlio Vargas ele entra com uma política de mostrar o Brasil através do que o Brasil tem. Então ele entendeu que a capoeira tinha em si uma manifestação corporal afro-brasileira devido à apresentação de Bimba, que a partir daí abriu até uma academia de capoeira, mas para isso, antes dessa junção aí, Bimba, antes de abrir suas academias, ele tinha um nome nas suas academias, que era Capoeira Regional. Ele utilizou um outro nome para camuflar totalmente a questão da capoeira Angola, como era proibida nessa época, na década de 30. Mas a partir do momento que Getúlio Vargas começa a ter contato com essa cultura, começa a se aproximar, ele chama Bimba para fazer uma apresentação. E aí Bimba vai se apresentar para ele e ele vê que é diferente. Bimba faz argumentos a Getúlio, que é uma cultura, que é raiz brasileira, começa a argumentar que é nascida dentro do Brasil, que é misturada, tem uma miscigenação de culturas dentro da capoeira, tem uma mistura de ritmos. Então aí na mesma década, Bimba, quando faz essa apresentação, a capoeira, da capoeira para o presidente Vargas, e daí em diante ela se torna uma ferramenta importante nas escolas, principalmente na nossa educação física. Porque Getúlio Vargas manda implementar a capoeira também dentro do contexto escolar. E muitas escolas trabalham com a capoeira no seu contexto escolar. Então, olha aí a evolução. Sai da opressão, da marginalização para ganhar o mundo a partir de Bimba. E aí a gente bate aquele flash. É daí que veio o nome Capoeira Regional, por causa das academias que mestre Bimba abriu, que era Capoeira Regional, as academias. E foi daí onde ele fez a mistura de ritmos. E vocês notaram nos vídeos anteriores a diferença na nossa última atividade do ritmo da Angola para a regional. Então, após todo o preconceito que a arte cultural do movimento chamada capoeira passou, em 1972, foi homologada pelo Ministério da Educação e Cultura como modalidade desportiva e é parte da grade curricular de algumas escolas. Acabei de falar nisso. Mas não, com essa evolução, não só os homens, mas também as mulheres começaram a praticar capoeira. E dentro disso até uma pequena história, uma lenda dentro da capoeira, que é bem interessante sobre a questão da mulher. Algumas mulheres que sempre tiveram laços fortes com a capoeira, mas nunca chegaram a ficar de frente, nunca tiveram seu nome. Se nós analisarmos o seu contexto, dificilmente vai achar uma mestre mulher, entendeu? Mas vamos mais na frente. Mas dentro desse contexto, segundo as informações colhidas, segundo pesquisadores e dentre a galera da capoeira mesmo, segundo os relatos antigos, possivelmente houve uma mulher que era esposa de um grande mestre da época, das antigas, das opressões, da época da escravidão, que era Besouro. Então, lembrando, Besouro, dá para lembrar, quem já ouviu, é um filme nacional também contando essa história. Tanto que ela tinha o apelido de Maria 12 Homens. Aí, pô, Maria 12 Homens? Vamos formular. Maria 12 Homens, mas esse apelido era pelo fato de ela ter derrubado 12 homens em uma ladeira de uma vez só, segundo os contos antigos da capoeira. Tem até algumas cantigas da capoeira que falam sobre isso. Outros dizem que era porque ela teve
12 filhos. São histórias que enriquecem a nossa arte, a nossa cultura. Beleza? Então, nos últimos anos, a mulher também vem adquirindo espaço na capoeira. Tanto que na nossa cidade nós não vemos, a gente não vê muito isso. Temos algumas jovens praticando, mas não com tanto ênfase. Mas já em algumas cidades, Salvador, nessas regiões mais ricas da cultura da capoeira, a gente encontra bastante moças jogando capoeira. Então a capoeira, ela tem ritmo, ela tem música, ela tem movimento. Então a capoeira é muito brasileira mesmo. Com tudo isso, hoje ela está crescendo bastante. Se lá atrás teve que se utilizar a força, hoje a luta é para permanecer mais ainda, mais rica, com mais praticantes, brigando para que essa cultura não morra, não suma. Então alavancar essa arte, porque a capoeira, ela não foi só, se antes era pela questão da sobrevivência, hoje ela forma o ser, ela dá uma identidade a uma cultura, ela é nossa raiz. Então a gente tem que conhecer o que é nosso, conhecer a nossa identidade. Ela é do Brasil, mas ela é baiana. Ela é baiana. Então em 2008, a nossa querida e amiga Roda de Capoeira, ela foi reconhecida como bem cultural pelo IFAM. E em 2014 recebeu o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Então olha, galera, como é a história. Às vezes a gente via só aquele berimbau tocando. Um exemplo é o pandeiro. O pandeiro que faz jus dentro da capoeira também, ele é questão portuguesa. Então a capoeira é uma miscigenação de cultura, é uma mistura, ela é uma arte. Então muitos vezes acham, ela é violenta. Não é violência. Nós temos a diferença da violência para a luta, para a arte, que é a capoeira. É a única que, se analisarmos, é a única que tem dança, que tem instrumentos. É a única onde você joga com música, onde você dá o ritmo, onde tem os cantos. É a única. Então ela é única, ela é ímpar, ela é nossa. Então hoje a gente vai trabalhar de uma maneira diferente. Nós vimos na aula passada, dando uma recapitulada, vimos artigos falando do contexto histórico, dos benefícios que a capoeira traz para o corpo, da sua evolução, vídeos, o que era regional, o que é Angola. Hoje, nesse momento, prepara aí, ó, prepara a pipoca, segue o horário. Então faz o seguinte, bota o almoço do lado, bota o suco. Hoje nós vamos ver um filme. Nesse filme, ele relata a história de Besouro. Lembra das coisas que eu acabei de falar? Nesse filme ele relata o contexto da história de Besouro. E após o filme, nós teremos nosso questionário sobre o filme e sobre algumas coisas da capoeira. Então, fiquem ligados, assistam, anotem e já já estamos de volta para discutirmos o nosso conteúdo capoeira. Então fica com o filme Besouro, ok? Valeu, galera!